com vocês? Eu sou Janaína Xavier e Nos Bastidores da Saúde está no ar. A partir de hoje, semanalmente, esse aqui será o seu canal para encontrar todas as informações sobre o setor da saúde em todas as suas frentes. Temos uma missão aqui, que é tratar de assuntos polêmicos, tratar de assuntos interessantes, mas sempre com o objetivo de informar, de provocar e de trazer para a sociedade aquilo que realmente importa para melhorar a vida das pessoas. Teremos convidados expoentes do setor para nos ajudar a esmiuçar essas pautas complexas, mas que são de interesse de todos. A gente busca aqui nesse espaço o por trás das câmeras, aquilo que geralmente a gente não escuta, ninguém conta para nós, mas com os nossos convidados essa é a nossa intenção, entender um pouquinho dos bastidores da saúde. Vamos falar de aspectos sanitários, regulatórios, políticos e institucionais. E com muita honra, nesse nosso primeiro episódio, na estreia do NBS, eu vou receber um dos mais renomados oncologistas do Brasil e do mundo, viu? Eu estou falando do Dr. Fernando Maluf. Antes de eu passar a palavra para você, doutor, só queria dar um pedacinho do seu currículo, que é bem extenso e impactante, né? Diretor do setor da Oncologia Clínica do Hospital Beneficência Portuguesa, fundador do Instituto Vencer o Câncer, integrante da American Cancer Society, dezenas de artigos e livros publicados, é professor. Eu lhe dou as boas-vindas e te pergunto, que horas você dorme, doutor Fernando? Porque, né? Essa pergunta todo mundo me faz todo dia de madrugada, mas ninguém nunca tinha me feito num podcast. Bom, primeiro, obrigado. Porque ligam de madrugada e mandam WhatsApp e provavelmente o doutor responde. Obrigado pela oportunidade, Janaína, de conversar com você. Eu falo que toda vez que a gente faz um congresso grande, que venham assim, muitas pessoas, e o maior deles é um congresso que tem mais de 5.000 pessoas, falo que o começo e o final do congresso, eles acabam sendo pontos muito importantes para dizer o quão foi bom ou quão não foi bom o evento. Então eu fico feliz de fazer o primeiro evento. Eu não sabia que esse era o primeiro episódio de vocês. Vai ser o primeiro episódio e o senhor foi escolhido a dedo. Então a gente vai se empenhar para que seja muito bom, para que vocês tenham muito sucesso com os outros convidados e com outras entrevistas. Obrigada pelo espaço na sua agenda, viu? Eu sei que é um espacinho precioso que você está nos dando. Eu queria só destacar aqui, já comecem a seguir duas contas muito importantes e de informação pura. O @Vencer o Câncer, do Instituto Vencer o Câncer, leva vocês para o site também, que eu dei uma viajada por lá e é sensacional. E o @Dr. Fernando Maluf, que também tem um papel nas redes sociais fundamental, sempre com pautas muito importantes para a saúde de uma forma geral, mas claro, com um foco mais apurado para oncologia, que é um tema sempre tão delicado. E eu queria começar pedindo para você, doutor, contar para a gente um bastidor do seu ofício que você não costuma contar. Algo que ninguém te pergunte, que pode parecer óbvio para você, mas que a gente fica curioso para saber. Um sentimento, uma situação, um case. Bom, na verdade, a tua primeira pergunta foi assim, como é que eu durmo tão pouco? Eu realmente, eu começo a atender todos os dias na Beneficência Portuguesa de São Paulo, às 4h30 da manhã, 4h45, e depois de metade do dia eu vou para o Albert Einstein, no qual também eu tenho um papel dentro do Centro de Oncologia do hospital. Então eu tenho uma rotina desses dois hospitais. E certamente, uma coisa assim, muito marcante, né? Quer dizer, a gente tem 4 tipos de atividade. Uma é assistencial. A outra atividade que eu tenho, e que eu tenho muito orgulho de fazer, como outros colegas que são muito reputados na área, como por exemplo o Dr. Fernando Sabino, é a área de pesquisa. A gente tem feito hoje projetos junto com vários centros do Brasil, com vários investigadores de ponta,
transformacionais, não só para o país, mas com resultados que são transferíveis para o mundo. Sensacional. Aí tem uma terceira parte, que é a parte de educação, e tem uma quarta parte, que é do Instituto Vencer o Câncer, que é uma ONG no qual eu e Buzaide, e na época Drauzio Varela, criamos, e que hoje faz 10 anos, e é uma história, história de sucesso. Pensei hoje, nesse dia de hoje. E eu acho que uma coisa assim que nos bastidores é muito, muito marcante para mim, é que a gente, como a gente tem a gente traz valores humanísticos, valores de família, valores educacionais muito fortes, que vêm da nossa família. Eu sou uma pessoa que vibro com uma intensidade muito grande com os resultados positivos das pacientes e dos pacientes, resultados que muitas vezes chamam a atenção porque vão contra o que está escrito no livro, vão contra o que está escrito no artigo, e ao mesmo tempo a gente fica incrivelmente frustrado quando o resultado, por melhor que a gente tenha escolhido o melhor caminho, esse melhor caminho que nunca é 100% certo de dar certo, ele não oferece um resultado tão bom. Então eu diria assim que a gente vibra e fica muito mais feliz do que o normal com notícias boas que beneficiem os pacientes, de ver casos outra vez que são casos que vêm sem expectativa para a gente, né, vêm sem absolutamente um caminho que vem desesperançosos e que a gente consegue trabalhar para uma resolução muito boa, mas também a gente fica muito chateado quando a gente, obviamente, perde alguém. Por exemplo, ontem eu perdi uma paciente que teve um efeito colateral de um remédio que acontece em 0,1% dos casos. É um remédio incrivelmente bom, que beneficia muita gente, mas que como se fosse uma alergia que essa pessoa teve, a gente perde e a gente fica incrivelmente frustrado. Então, nos bastidores, eu diria que existe um lado que é o lado que a gente coloca o estetoscópio no pescoço, mas nesse pescoço ou nessa pessoa tem alguém que não nasceu com o estetoscópio. Então, esses valores são carregados desde a infância até o que a gente faz hoje no dia a dia, além da parte técnica. Desde quando o senhor começou, ou você, perdão, começou a se dedicar completamente a essa missão que é primeiro ser médico e depois escolher o caminho da medicina que você escolheu, de lá para cá, hoje está com 53 anos, né? Então faço uma conta aí de 30 anos. Eu entrei na faculdade com 16, me formei com 23, com 17, me formei com 23. Então eu sou médico há 30 anos já. De lá para cá, você celebra e vibra mais do que lamenta? Veja, as nossas histórias... Porque isso mostra muito a evolução da ciência e a evolução dos tratamentos. Por isso que eu estou te perguntando isso. Você já chorou mais e lamentou mais do que celebrou? Eu diria assim, que a medicina que a gente faz hoje é completamente diferente da medicina que a gente fazia 20 anos atrás. Ainda bem. E ainda bem que a medicina que daqui 20 anos de hoje vai ser muito melhor do que a medicina que faz hoje, ainda bem. E na verdade, tudo isso acontece por causa da pesquisa. Se não for a pesquisa testando agentes ou novas estratégias que tenham um background muito importante, a gente não consegue evoluir. Então, certamente, claro que cada caso é um caso, cada tumor tem uma particularidade. Certamente, hoje a gente tem um número muito maior de histórias felizes para contar do que ao contrário. Amém. Claro que a história triste, ela marca a gente. Mas hoje, por exemplo, foi muito interessante. Hoje, antes de estar aqui, eu e nosso time, nós vimos por volta de 60 pacientes. Meu Deus. E dos 60 pacientes que a gente viu hoje é o dia que eu acabo um pouco mais cedo, ainda vou voltar a trabalhar, a gente viu só um paciente com resultado que não estava bom. Então, um paciente em 60. Eu não estou dizendo que todo dia é isso, mas eu estou dizendo que dia para celebrar. Que hoje a gente tem histórias muito, muito mais felizes do que a gente tinha antes, porque o avanço nos tratamentos oncológicos, ele é algo impressionante. Hoje a gente consegue curar situações
que eram absolutamente incuráveis ou impossíveis de serem curadas não tanto tempo atrás. Então, a oncologia hoje é algo que é extremamente interessante, porque as ferramentas melhoraram e os resultados estão aí. Tem ainda um campo de avanço? Claro que tem. Mas hoje, essa medicina de hoje dá orgulho de fazer tamanho assim as ferramentas terapêuticas para um bom resultado. E aí entra o instituto, né? Eu até perguntei quantos profissionais você lidera hoje na tua equipe. Deve ser muita gente para num dia passar por 60 pacientes, né? Porque, gente, o doutor Fernando não dá conta sozinho, não. Tem que ter muita gente. Não, na verdade, acho que uma dessas coisas eu não faço absolutamente nada sozinho. Eu sou parte integrante de um time. E é assim que as coisas dão certo. E é assim que as coisas vão, onde nesse time eles são prestigiados, existe um plano de carreira para que os residentes virem assistentes, para que os assistentes virem titulares e que a gente, na verdade, não só trate bem das pessoas ou dos pacientes, mas que a gente ajude na formação de pessoas que vão não necessariamente só ficar nos serviços que foram formados, mas vão viajar pelo Brasil, vão criar raízes em suas cidades ou estados locais e que vão ter um pouquinho da nossa mão, dos nossos ensinamentos para cuidar das pessoas lá na ponta. Quer dizer, na verdade, é multiplicar a formação, multiplicar o conhecimento, multiplicar os valores éticos e profissionais para que no final seja um pouquinho da gente que esteja ajudando um paciente que a gente nunca vai conhecer, mas está sendo ajudado por aquele profissional que acabou dentro da formação aquilatando todos os conhecimentos que foram passados por nós. E aí eu quero entrar no Instituto. Gente, o Instituto Vencer o Câncer é uma organização que foi criada com alguns objetivos, né? Informar e educar, pesquisar para evoluir e inovar, e também para prevenir e para que outras pessoas tenham mais acesso, e aí já entra a questão do setor público, para levar para o setor público essas informações e também estratégias para que todos tenham acesso a bons tratamentos. Em que momento e por que você, doutor, viu a necessidade de liderar um projeto como esse, já que sua agenda é muito cheia e ainda assim o senhor pega mais essa missão para ajudar aí a tratar outras pessoas? Essa é uma pergunta assim, interessante. Na verdade, o Instituto começou de uma frustração. Porque como médico, a gente atende um paciente por vez. O que, pela quantidade de pacientes que a gente vê, é bastante. Mas que no fim do dia, ele é pouco pelo que a gente poderia fazer. E o que aconteceu é que na época eu estava ainda no Sírio-Libanês, antes de montar o serviço junto com o Buzaid na BP e depois ir para o Einstein, nesses dois serviços. E o fato é que, além de atender um paciente por vez, os pacientes que têm acesso a hospitais filantrópicos, não só, mas muitas vezes são pacientes que têm um convênio muito, muito alto, ou seja, pacientes que representam não mais do que 3, 4, 5% da população. E, na verdade, essa foi a frustração, de como que a gente conseguiria cuidar de um número muito maior de pessoas, ou impactar um número muito maior de pessoas, com projetos estratégicos que pensassem na ponta e não só naquelas pessoas que eram pessoas incrivelmente favorecidas numa condição socioeconômica. E eu falo que para mim a maior ofensa é quando alguém fala que o Fernando Maluf é o médico dos ricos e famosos. Se alguém quer me ofender, pode falar isso. Porque, na verdade, o rico e famoso... Bom, primeiro que eu falo que... Ou das estrelas, eu falo que, bom, se a gente for falar que estrela é cada paciente que literalmente tem a dignidade de defender a sua saúde, proteger sua família e lutar contra o câncer, sim, eu sou um médico das estrelas, onde cada pessoa é uma estrela e eu sou o bastidor desse filme. Então, se essa for a conotação da estrela, mas muitas vezes não. Sim. Esse médico, ele cuida das pessoas mais famosas do país. Cobra muito caro. Mais poderosas do país, mais conhecidas. E, na verdade, quem fala isso não entende que isso representa 1% do meu dia. Quer dizer, eu cuido de todo mundo. Isso no meu dia a dia. Mas tem um outro lado nosso, que é usar a nossa formação técnica e humanística para como que a gente vai cuidar de pessoas
de um jeito muito mais amplo e que nunca nem vão saber que a gente está cuidando delas. O que, na verdade, para mim, não tem a importância do saber que a gente está cuidando, mas sim de como que a gente pode impactar. Então, o Instituto começou pela necessidade da gente sair só da questão do médico do consultório e sim para o médico que poderia pensar Brasil de um modo muito mais amplo, né? De uma necessidade nossa através de uma frustração. Quer dizer, o que a gente pode usar do nosso cérebro mais para poder fazer isso? E eu brinco que para o ser humano, né, ou para Deus, talvez fazer uma ajuda para uma pessoa, para 1000, talvez para Deus seja igual, mas para quem está aqui na Terra, 1000 pessoas ajudadas vão ser muito mais interessante do que uma pessoa de cada vez. E aí começou os projetos, a gente começou com a questão da informação, a gente juntou os melhores profissionais do país na área de oncologia clínica, cirurgia, radioterapia, na área de patologia, radiologia, enfermagem, advocacy, né? Fisioterapia, nutrição, e montamos uma grande grade no Instituto de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ou seja, o primeiro objetivo foi como é que eu faço pessoas menos favorecidas financeiramente receber a informação que o meu paciente do Einstein ou da Beneficência tem naquele momento. Então foi literalmente democratizar a informação. Perfeito. Só que a gente aprendeu que democratizar a informação era muito importante, mas ela não era a solução de tudo. Porque não adianta você saber ou ter informação se você não tem o acesso. E aí a gente começou a trabalhar com políticas públicas, trabalhamos em vários projetos que a gente trabalha ainda, um deles era um das drogas orais contra o câncer, nesse projeto pacientes de convênio, onde o acesso às drogas orais demorava 3 anos para acontecer, depois da droga já ter sido aprovada pela Anvisa, demorava mais 3 anos, e esse projeto conseguiu acelerar em 6 vezes esse fluxo, e o impacto disso é enorme. O impacto disso é de pelo menos 50 a 100 mil pessoas por ano impactadas positivamente, tendo um remédio que a União já aprovou em termos técnicos científicos, onde esse remédio chega 6 vezes mais rápido para essas pessoas. Então, esse é um exemplo de um projeto que a gente conseguiu impactar um número tão grande de pessoas que eu posso atender às 4h30 da manhã até o fim do dia e eu não vou conseguir impactar tanta gente na minha carreira toda médica. E ele ainda me contou, gente, que ele vai dar uma treinadinha todo dia, tá? Ele corre e faz musculação todo dia. Agora, que horas a gente não sabe, mas que bom, porque é só assim para manter a sanidade também, né? E aí tem o último projeto... Uma agenda tão absurda. Que é assim, eu adoro fazer esporte, né? Eu adoro fazer esporte e eu tenho meu tempo, assim, vira o escape. E aí tem um projeto do Instituto, que eu acho que é um projeto de sonho, que é a gente agora olha para todos os hospitais do SUS que fazem assistência, mas que não têm centros de pesquisa. E o Instituto agora, através de doação de pacientes, doações de empresas farmacêuticas, através de doações que vão vir agora de emendas parlamentares, ele vai transformar hospitais do SUS em centros internacionais de pesquisa. A gente começou já com 6. Um em Manaus, um em Belém, um em São Luís do Maranhão, Paraíba, João Pessoa, Feira de Santana e Campo Grande. Nossa. Até o final do ano são mais 20, até 26 são 50. Qual que é o nosso sonho? É que toda a cidade do SUS, um hospital, e essa cidade tenha 50 mil habitantes ou mais, tenha um centro de pesquisa. Ou seja, uma droga inovadora que está sendo estudada no Memorial, na Harvard, no MD Anderson, vai estar sendo estudada nesses lugares, que tem acesso a tão pouca coisa pelo SUS, mas que vai ter acesso ao melhor tratamento da melhor droga possível que exista. Perfeito. Ou seja, a gente vai de 8 para 8 mil e a gente está agora literalmente fazendo isso no Brasil inteiro. Já que o senhor entrou, de novo, no assunto do SUS, o Sistema Único de Saúde, que a gente, óbvio, tem muito que elogiar, é um dos sistemas de saúde mais importantes e impactantes, falando de mundo mesmo, né? Existe uma lei hoje que o paciente de câncer, ele precisa começar o tratamento em no máximo 60 dias após o diagnóstico. Máximo 60. Li algumas matérias, máximo quase que vira média, acho que também vai depender muito do câncer do caso, etc.
eu queria que você avaliasse esse tempo e me dissesse se funciona, se é um tempo, assim, é que eu, leiga, não acho coerente, né, porque provavelmente quem não é atendido lá no SUS, tem plano e tal, você começa o seu tratamento imediatamente, 60 dias às vezes é uma vida que você pode perder. Então, eu de fora vendo, eu queria ouvir a tua opinião profissional. Então, tem algumas mensagens importantes. Sim, o SUS é um sistema absolutamente incrível, mas especificamente na área de câncer, é um sistema que tem grandes abismos. Então, isso é importante a gente entender. Claro. Você tem uma ideia, a gente tem bancos de dados que nós estamos levantando, já submetidos para publicação, onde a curabilidade de quem está no SUS versus de quem não está no SUS, dependendo do tumor, é 40%, 50%, 60% menor. Meu Deus. Então, assim, você, paciente do SUS, e aí não é a falta de vontade dos profissionais, não é o desejo dos pacientes de ficarem bem, mas você não tem muitas vezes ferramentas, você não tem drogas atuais, você tem um déficit de radioterapia para 70 mil brasileiros por ano, Meu Deus. Você tem filas longas para cirurgia e você, outra vez, trata paliativamente tumores que são potencialmente curáveis. Entendi. Então, outra vez, o SUS ele funciona muito bem para muitas áreas, para câncer é uma área de importantes gaps, é super importante a gente entender, não é uma crítica ao sistema, mas ele está na ponta o problema? Porque, por exemplo, vamos falar de mulher, ou até saúde da mulher, que eu quero entrar depois. A mulher que precisa do SUS para fazer o exame preventivo, para fazer a sua mamografia, a gente sabe que muitas vezes ela tem que marcar um ano para fazer no outro. São 6 meses de espera para você fazer um exame que muitas vezes pode detectar o teu problema. E você perdeu ali. Então, não é que, talvez isso seja também a consequência daquilo que poderia ser corrigido muito antes, que dúvida. é na hora daquele tradicional exame anual que todo mundo tem que fazer, né? Vou dar um exemplo, câncer de próstata. Se você está no SUS, a sua chance de ter o diagnóstico de uma doença avançada é 3 vezes maior do que se você tem um convênio. 3 vezes maior. Se você está no SUS e é um negro, a sua chance é de pelo menos 5 a 6 vezes maior. Então, o que eu quero dizer é, infelizmente, como nós não temos exames de rastreamento, além de mamografia, ultrassom e o Papa Nicolau no SUS, por exemplo, câncer de próstata, o exame de rastreamento não é algo recomendado. Colonoscopia não temos estrutura para fazer para todo mundo. Tomografia de tórax para câncer de pulmão também não. Nós temos outra vez, primeiro que pacientes do SUS chegam para brigar contra o câncer perdendo de 0 a 3 já. Chegam com o diagnóstico de doença avançada. Junta filas longas, falta de radioterapia, falta de remédio. Então não é que alguém que tem câncer não pode se curar no SUS, mas as chances numericamente são muito inferiores a quem tem um plano de saúde. Mas aí falta também um trabalho maior de conscientização, né? Especialmente nesse paciente que precisa do SUS, que a realidade dele é o SUS. Nessa mulher, nesse homem que tem que fazer os seus exames anualmente e quem sabe só vai quando realmente está sentindo alguma coisa séria, uma dor, um desconforto, e aí às vezes já pode ser muito tarde. Mas se você vai no SUS, você não tem todas as ferramentas do check-up que a gente fala. Perfeito. Então não é uma questão só da informação, é uma questão da disponibilidade das ferramentas. E aí, acesso. E aí essa lei dos 60 dias, ela é muito interessante. A pergunta é, qual é o percentual de pacientes que paciente não cumpre? Qual que é o percentual de pacientes que a nossa sociedade não cumpre esse prazo? É mais de 40% a 50%, dependendo da região. Então eu falo que as leis são lindas. A pergunta principal não é o que a gente escreve, é o que a gente executa. E a gente tem atrasos enormes. Número 1, para fazer o diagnóstico e atrasos enormes para começar o tratamento. Mas esse problema do SUS não é um problema desse governo. Não é um problema sobre isso que a gente está falando. Esse é um problema de décadas. E por isso que o projeto de pesquisa clínica ele é tão incrível. Porque numa área que você não tem há mais de 10 anos medicações aprovadas contra o câncer, numa área que você tem déficits importantes, se você conseguir gratuitamente
entrar num estudo que está sendo feito nos melhores centros do mundo e que, no mínimo, você vai ter acesso ao melhor tratamento padrão do mundo e talvez, no outro braço, ao melhor tratamento padrão mais algo que pode ser daqui 2 anos, se o estudo for bom, melhor ainda, quer dizer, você tem então um paciente que vai numa estrutura bastante limitada para algo que, no Memorial de Nova York, o melhor centro de câncer do mundo, está sendo feito ao mesmo tempo. Ou seja, é uma coisa incrível. Eu falo isso com uma incrível motivação. E com entusiasmo, dá para ver o entusiasmo. Porque a gente vai ter a capacidade de transformar o país, ou seja, com o melhor do melhor do melhor da tecnologia e, ao mesmo tempo, economizar o dinheiro do SUS para gastar em outras situações, mas não nessa, porque os protocolos são completamente financiados. Bom, doutor, o câncer é uma das doenças que no mundo inteiro mais matam, né? Hoje a gente já tem estudos, números que mapeiem essas principais causas. Se eu quiser também fazer um recorte, trazer aqui para o Brasil, quiser recortar só, por exemplo, para a mulher, enfim. É uma questão de genética, de estilo de vida. Se eu não me engano, no Roda Viva, você deu uma entrevista falando que 1 em cada 10 pacientes acometidos por câncer é dependente somente de fatores genéticos. Fala um pouquinho sobre isso e nesses teus anos aí de jaleco ali, cuidando dos pacientes, também de pesquisas, o que hoje você consegue trazer para a gente de mais... porque é quase inexplicável, né? Assim, o Brasil tem 700 mil casos novos de câncer, né? Desses casos, câncer de mama é o mais comum na mulher, Sim. Dependendo da região, mas a região, por exemplo, do norte e nordeste, câncer de colo de útero é incrivelmente frequente, o que na verdade não deveria ser, porque se todas as crianças fossem vacinadas, meninos e meninos, HPV, né? Esse câncer estaria erradicado. O segundo câncer na mulher mais comum é pulmão e o terceiro, intestino. No homem, próstata, pulmão e intestino. Então, são os tumores mais comuns. Tá. A parte interessante é que esses 3 tumores mais comuns, além do colo de útero, são todos rastreáveis. Antes. São todos preveníveis, portanto, poderiam ser evitados ou através do estilo de vida ou através de exames que fazem diagnóstico precoce. Das causas de câncer, a causa genética que a gente fala tanto, como você falou, é responsável só por 10% dos tumores. 90% ou são causas desconhecidas ou são causas relacionadas ao que a gente faz no dia a dia. Estilo de vida. Então, a primeira causa de câncer ambiental mais importante é o cigarro. Só que hoje ela tem uma que empata com ela, que é a tríade de obesidade, dieta e sedentarismo. Então, hoje, a população brasileira, nas últimas 4 décadas, ela aumentou em mais de 10 vezes a população de obesos ou de sobrepeso. Nós comemos mal, porque a comida ruim ela é mais barata e a população não tem dinheiro. Comer saudável custa mais caro, né? E a gente não tem subsídios interessantes. Nossa população faz menos esporte do que no passado. Uma, porque os trabalhos hoje são menos braçais. 2, porque a gente está olhando para o celular, ou para o computador, ou para o iPad com muito mais frequência. Então essa tríade hoje ela empata como primeira, segunda causa de câncer no mundo inteiro. A terceira são as infecções. Por incrível que pareça, infecção causa câncer. Então, HPV causa câncer do colo de útero, de vulva, de pênis, de canal anal e de garganta. Olha. E se as crianças dos 9 aos 14 anos fossem vacinadas todas, a gente provavelmente erradicaria o colo de útero e quase que erradicaria os outros 4 cânceres. E é uma dose, se eu não me engano, né? Eram 2, agora talvez uma dose faça o mesmo efeito. Acho que é uma dose só, porque eu tenho uma filha de 14 e a gente deu a dose nela já tem um tempo até. Mas é tão simples, né? Incrivelmente simples, porque mudar estilo de vida é mudar uma rotina que não é fácil. Agora, uma vacina no braço é a coisa mais tranquila do mundo. Aí você tem a hepatite, que tem vacinação. Hepatite B e C, a B tem vacinação, causa câncer, a C também. Protege fígado. Você tem uma bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori, causa câncer de estômago. E você tem um vírus chamado Epstein-Barr, que causa câncer de nasofaringe. Então, infecção, ela não é só infecção, ela também causa câncer. E aí você tem outros fatores de risco. Tem poluição, que é importante,
tem exposição ao sol, que é algo também importante, né? Aí você tem o álcool, que é extremamente importante, né? E aí tem coisas que são duvidosas. O que é o duvidoso? Telefone celular ainda é uma área duvidosa. Pesticidas, aparentemente tem relação. E aí o que você me pergunta, a parte emocional. A parte emocional é difícil de comprovar, mas a gente sabe que quadros psiquiátricos crônicos, não uma tristeza aguda, do seu time de futebol perdeu a final do campeonato e você vai ter um câncer por causa disso. Mas quadros de depressão e ansiedade de longo prazo, a gente sabe que isso tem um impacto enorme na imunidade, a gente sabe que imunidade que não está perfeita, ela abre porta para que o câncer apareça. Nossa. Doutor, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, que hoje, há algum tempo já está aí tão... É um dos nossos assuntos trending topics, assim. Eu queria saber até que ponto hoje a inteligência artificial é uma ferramenta para ajuda nos tratamentos e na incansável busca pela tão esperada cura. Ela é importante, a gente ainda subutiliza, ela vai crescer muito ao longo dos próximos anos. Vou dar 2 exemplos dela que podem ser úteis. Eu acho que ela é muito importante em vários aspectos, mas principalmente nos países pobres como o nosso, que muitas vezes a gente carece de mão de obra, né? Tem vários estudos que mostram, por exemplo, que quando você treina um computador para ver lesões de pele, ele vê melhor do que o olho humano. Quando você treina o computador para fazer diagnóstico na patologia de uma biópsia de câncer de próstata, ele lê melhor do que o patologista, pelo menos mediano. A mesma coisa na radiologia. Não significa que a máquina vai substituir o ser humano, mas significa que a máquina bem treinada, ela pode ter um impacto enorme em aumentar a qualidade de diagnósticos e tratamentos, principalmente em áreas como no nosso país, que você nem sempre, no país continental, tem todo o staff, não só bem formado, mas o staff presente por falta de financiamento para contratar as pessoas nas posições corretas. Então, isso pode ter um impacto enorme, outra vez, em aumentar a qualidade sem necessariamente aumentar o custo. Aí, saindo da inteligência artificial e falando dessas terapias mais avançadas, eu queria que você trouxesse para a gente assim, o que há de mais novo nos tratamentos. Imagino que seja também, muito depende né, do diagnóstico, mas o que a gente tem aí de terapias avançadas. Falasse também da terapia gênica, que vem aí como uma das, que já é uma das grandes novidades, né? Esse é um mundo de coisas, mas assim, se eu fosse assim, elencar assim, coisas mais interessantes para a população, imunoterapia é uma dessas áreas. Drogas que já existem hoje, com pelo menos 15 a 20 tumores em termos de indicação. E essas drogas, o que elas fazem? Elas retiram o esconderijo pelo qual o tumor se esconde. Eles expõem o tumor para que os nossos guardiões da defesa o ataquem. Então, são drogas muito interessantes. Existem outra classe de droga, chamada anticorpos conjugados à droga. São anticorpos que se ligam especificamente ao tumor, porque tem receptores que são muito presentes no tumor e pouco no corpo, e quando se ligam no tumor, liberam dentro dele uma substância altamente tóxica. A gente fala que é o mecanismo de cavalo de Troia, né? Primeiro o cavalo de madeira entra na fortaleza do inimigo para depois os soldados saírem. E todo mundo tem acesso a essa batalha? Quem tem um plano de saúde. Isso não tem no SUS. Não tem no SUS. Infelizmente, não. Né? A menos que seja um protocolo de pesquisa. Perfeito. A terapia celular. Então, CAR T-cell. O que é o CAR T-cell? CAR T-cell é você remover o linfócito do organismo do paciente e construir naquele linfócito um receptor que vai, depois de reinfundido o linfócito, vai atacar especificamente o tumor. Uma terapia que hoje já é usada para leucemias, linfomas e mielomas, e que está sendo enormemente estudada para os tumores sólidos. Então, já falei 3 estratégias interessantes. Essa é a imunoterapia, anticorpo conjugado à droga e CAR T-cell. Tem uma outra muito incrível, que são os radiofármacos.
São drogas que você injeta no corpo, se ligam no tumor e liberam dentro dele doses letais de radiação. Muito usado em câncer de próstata. Então, uma quarta estratégia que tem, assim, um papel muito importante hoje e que também está se desenvolvendo de modo muito significativo. A terapia gênica que você fala, e uma das técnicas chama CRISP, o que ele faz é mudar a expressão dos genes que, quando alterados, levam aos tumores. Isso tem alguns protocolos sendo feitos, ainda bastante embrionário, mas sim, é uma estrada muito interessante. No final do dia, essas estratégias elas vão trabalhar provavelmente de modo conjugado. Porque o câncer, diferente, por exemplo, do HIV ou de algumas infecções, que tem alvos fixos e quando você encontra o alvo e neutraliza, você tem uma resposta maravilhosa, o câncer, à medida que as células vão proliferando, e elas ficam milhões de células. Sim. Elas não são necessariamente diferentes da célula-mãe. E aí você tem alvos diferentes, onde o remédio pode ajudar contra algumas células, mas não contra outras da mesma pessoa. E aí você vai ter que conjugar estratégias, fazer um tratamento literalmente personalizado para cada tipo de tumor e cada tipo de paciente. Dr. Maluf, o senhor já conseguiu perceber, ou é só uma impressão de quem está do outro lado e vendo e conhecendo cada vez mais pessoas muito jovens diagnosticadas com câncer? Sim. E o senhor já consegue compreender por que essa nova realidade, ou se ela não é tão nova assim, antes a gente não diagnosticava, não sei, porque é impactante, impressionante a quantidade de... Eu vejo muitas mulheres da minha idade, mais jovens do que eu, acometidas pelo câncer. Infelizmente, sim, esse é um fato. Tanto que a colonoscopia para câncer de intestino, que era recomendada aos 50, foi colocada aos 45. Uhum. E o porquê disso? Tem um estudo que saiu no Congresso americano agora, com mais de 50 mil mulheres, banco de dados americano, câncer de útero, que mostra que o câncer de endométrio, ele cresce 5% por ano em mulheres dos 20 aos 29, 5% ao ano das mulheres dos 30 aos 39. A mesma proporção de obesidade e de aumento da obesidade acontece nessas faixas etárias. Então, esse estudo ele mostra uma correlação em espelho de aumento da obesidade, aumento dos casos de câncer de endométrio. Então, assim, os nossos genes continuam os mesmos. Né? Na teoria de Darwin, eles não mudaram. Tá, e aí? Por que nós temos mais câncer em jovens? Não é porque o diagnóstico é feito melhor. É porque nós expomos os nossos corpos a hábitos que são hábitos incrivelmente nocivos. Então, como eu falei, o mundo come pior, o mundo faz menos atividade física, o mundo é mais obeso, e aqui quando eu falo obeso não tem nenhuma conotação moral, é uma condição médica. O mundo bebe mais, o mundo pratica menos esporte, fuma mais, nós respiramos poluição mais, portanto o nosso corpo ainda não teve a capacidade de se desenvolver tão rápido para se proteger de tudo isso. Sim, por causa disso, os casos de pacientes jovens com câncer aumenta. Isso a gente vê para câncer de próstata, câncer de cólon, de intestino, câncer de mama, câncer de útero, por exemplo. O senhor antes citou cânceres rastreáveis, diagnósticos rastreáveis, e isso imagino eu com os exames anuais que homens e mulheres fazem. Temos alguns diagnósticos que hoje preocupam mais, no sentido de que eles não são rastreáveis e, de repente, quando chega no consultório, a situação já está bem complicada? 2 exemplos. Ovário. De cada 10 mulheres com câncer de ovário, 8 a doença já está espalhada. E câncer de pâncreas, onde raramente a gente encontra doença precoce. Qual que vai ser o pulo do gato? Tá? Existem testes hoje sendo estudados que são absolutamente fantásticos, que conseguem, através de uma colheita de exame de sangue, detectar alterações sutis do DNA circulante do paciente, que sugerem a presença de um câncer 3, 4, 5, 6 anos antes dele aparecer. Isso é usado já hoje em dia na prática clínica, resposta ainda não,
mas certamente vai ser. Então a gente vai ser mais inteligente e esperto do que a gente é hoje e vai evitar de diagnosticar tardiamente casos que a gente conseguiria resolver com um exame de sangue, um diagnóstico incrivelmente precoce. Queria pegar o gancho dos jovens ainda. Tá com um tempinho ainda? Mais um pouquinho só. Daqui a pouquinho eu vou aqui. O gancho dos jovens para a gente falar dos dispositivos eletrônicos de fumar, que inclusive são ilegais no Brasil, mas você na balada encontra em qualquer esquina, facilmente pela internet. Você também, os jovens inclusive, né, têm acesso. Acho que hoje mesmo eu li em algum lugar que eles têm, sei lá, 20% a mais de nicotina do que um cigarro comum. E o impacto que especialistas como você, doutor Fernando, já conseguem vislumbrar. Quer dizer, a gente já tem, inclusive, situações, casos, né, de pessoas jovens muito mal internadas por conta disso, mas sua análise do daqui para frente em relação aos dispositivos eletrônicos. Os cigarros eletrônicos são hoje uma ameaça mundial. Sim. Então, vários países colocaram o cigarro eletrônico como sinal de alerta máximo para combate. Por que ele é tão perigoso? Primeiro, porque ele é sexy. Ele é interessante, ele é colorido, ele tem um aroma, que é um aroma gostoso. E porque, por causa dessa combinação, ele permeia a população que ele pode mais estragar a vida, que são os jovens. Né? A gente sabe que de cada 10 jovens que fumam, por volta de 9 a 8 vão ser fumantes durante a vida adulta. E o cigarro eletrônico, ele além dele ter as substâncias do cigarro, os aromatizantes também induzem a câncer. Então, eu presenciei alguns jovens que fumavam, que fizeram exames com pulmões que eram idênticos de alguém de 80 anos de idade fumando cigarro. Doutor! Então, são pulmões completamente estragados. Então, o que eu falo de modo absolutamente tácito, sim, é proibido no Brasil, sim, o governo tem que colocar uma fiscalização absolutamente rígida, penalidades máximas, educação para a população, particularmente para os jovens, porque literalmente cigarro eletrônico é um puro veneno colorido e com gosto agradável que as pessoas estão ingerindo. E é uma informação muito pesada essa de um pulmão de um velhinho, né, doutor? É assustador. De alguém que tem 18 a 20 anos de idade. Não, é assustador. É assustador. Para a gente encerrar, porque assim, eu vou te falar, doutor Fernando, se eu ficasse aqui, a gente ia ir longe, mas eu sei que sua agenda está cheia. Eu queria fazer uma última pergunta, então. Quais os principais desafios hoje do Brasil, da saúde no Brasil, no que diz respeito à sua área de atuação, a oncologia? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter um olhar de maior investimento no câncer. O nosso orçamento para câncer no país é muito pequeno e, como vários países do mundo, como Inglaterra e outros países, existe um fundo público dedicado ao diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer. Você tem ideia de quanto é o investimento para o Depende um pouco do país. E tem hoje e tem um projeto de lei hoje tentando quadruplicar esse valor. De um deputado que é o Wellington Prado, que é muito envolvido com isso. Eu acho que a segunda coisa, na minha opinião, que é extremamente importante, é a gente fazer um investimento claramente maior em medidas preventivas. Sim. Né? Rastreamento para câncer de próstata, rastreamento para tumores colônicos, rastreamento mais amplo para câncer de mama, para câncer de colo de útero e para câncer de pulmão para os tabagistas. Ampliar as campanhas de vacinação contra o HPV. Isso só pode ser feito dentro do colégio, que é onde as crianças estão e que você consegue. Claramente, ter um investimento maior em comprar máquinas de radioterapia e profissionais de radioterapia para tratar esse déficit de 70 mil brasileiros e brasileiras por ano. Reduzir as filas cirúrgicas, fundamental, e equipar melhor a parte radiológica e criar, dentro do custo-efetividade, melhores protocolos medicamentosos.
digitalizar o SUS para evitar desperdício Bastante coisa. e, ao mesmo tempo, melhorar a formação dos profissionais de saúde para melhorar a qualidade do cuidado. Isso é um sonho? Não, isso é possível e é realidade, mas um passo de cada vez. Mas certamente a gente precisa dando esses passos para frente, porque outra vez, o câncer não espera, né? O câncer não tem pena, o câncer não tem dó. O câncer não fala, olha, esse paciente é menos favorecido, então eu vou dar uma trégua, e para esse que tem condição eu vou com tudo, né? O câncer não tem dó. Então acho que a gente tem literalmente uma doença do sistema que a gente precisa tratar junto com o câncer per se. Doutor Maluf, você também tem uma caixa branca aqui, né? A nossa caixa de primeiros socorros. Na frente tem o receituário. Eu vou pedir para o senhor, daqui a pouco, escrever de tudo isso que você me falou agora aqui no final, qual que é o remédio, assim, aquele que seria na lista de prioridades, o primeiro, para a gente começar a chegar aí nesse universo ideal. E aí a gente vai dobrar a sua receita, vai botar ali dentro, e no final da temporada a gente vai ler todas as receitas dos nossos profissionais. É uma palavra? Uma palavra, o que você quiser, algo bem agora? simples, pode escrevendo. Enquanto você escreve, eu queria muito, muito, muito agradecer o seu tempo. Eu repito, eu tenho certeza absoluta, doutor Fernando Maluf, que é um tempo precioso, que certamente agora você vai sair daqui correndo para rever seus pacientes, seguir a sua agenda, que muitas vezes vara a madrugada. E especialmente por ter compartilhado conosco todo o teu conhecimento, sua experiência, doutor Fernando, e por ter confiado aqui no nosso propósito, que é abrir a porta aqui do nosso cantinho e falar sobre esses assuntos de uma forma informativa que é necessária, né, para a sociedade se conscientizar. Então, muito obrigada. Eu queria que você fizesse ali as suas considerações finais, desse o seu recado, muito importante. Não, obrigado por ter me entrevistado. É um prazer, uma honra, viu? Que bom que eu conheci o senhor assim, que eu não precisei conhecer numa consulta. Eu espero que as entrevistas caminhem... Está aberta na frente, aqui, ó. Ali, caminhem do melhor jeito possível. Eu desejo sucesso a vocês no programa. Amém, obrigada, viu? Conte com a gente, esse é um espaço de vocês. É um espaço da saúde. Só isso, só botar aí na nossa caixinha. Aqui. Muito bom. E desejo outra vez que seja muito produtivo e que vocês levem melhor informação para as pessoas do país. É esse o nosso objetivo. O espaço está sempre aberto para você. Obrigada. Sucesso na sua jornada, na sua missão. E que dê tudo certo, que dia após dia continue celebrando vitórias, mesmo as pequenas, mas as múltiplas vitórias de um dia de um médico no Brasil. Muito obrigada, doutor Fernando. Muito obrigado. Lembrando, @doutor Fernando Maluf, @vencer o câncer. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Beijão. Tchau, tchau.